Olá pessoal! Todos nós, enquanto leitores, temos hábitos e rotinas que nos diferenciam entre si, porque se nenhuma pessoa é igual uma à outra, cada leitor também não vai ser igual e, portanto, cada um de nós tem algumas rotinas e alguns hábitos que acabam por nos diferenciar uns dos outros, porque cada um de nós acaba também por olhar para a leitura e para o objeto do livro em si de maneira diferente. E hoje eu venho partilhar com vocês algumas das minhas rotinas e dos meus hábitos enquanto leitora, de uma forma muito gira que eu espero que vocês vão gostar. E por isso vamos começar a ver aquilo que eu faço enquanto leitora e a minha rotina. Por isso, bora lá! A primeira coisa que eu faço quando compro ou quando recebo um livro é definitivamente admirá-lo, olhar para ele e perceber todas as suas características, aquilo que o diferencia, a capa, a contracapa, a lombada, o seu interior, ver o que é que ele tem por dentro e que o diferencia dos outros. Depois, outra das coisas que eu gosto muito de fazer é cheirá-lo e perceber o tipo de cheiro que cada livro tem, porque normalmente os livros não têm cheiros iguais, portanto cada livro tem um cheiro que o diferencia, e isso também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Depois o que eu costumo fazer é retirar qualquer etiqueta que o livro tenha e deixá-lo assim de uma forma mais limpa. Porque não tenho o hábito logo de limpar, mas retiro qualquer etiqueta, dou-lhe uma limpadela básica, porque depois numa fase posterior eu procedo sim à sua maior limpeza, mas numa fase inicial eu apenas retiro qualquer etiqueta, vejo se ele tem alguma coisa de maior que eu possa tirar e deixo na estante. E depois, claro, armazeno na estante do lado dos livros que eu tenho por ler, para poder saber quais são os livros que eu ainda tenho por ler e aqueles que eu já li e conseguir diferenciar bem essa parte. Depois de armazenado o livro e quando eu tiver vontade para o ler, o próximo passo que eu faço é efetivamente pegar no livro e lê-lo. E para ler eu tenho dois locais que eu gosto muito de ler. Eu posso me considerar uma pessoa que leio em qualquer lado. Eu gosto muito de ler no comboio, gosto muito de ler na praia, gosto muito de ler, consigo levar um livro e ler em qualquer lado, à espera do médico, etc. Mas normalmente há dois locais que eu privilegio quando quero ler, que são a minha cama, e normalmente aí eu leio quando estou para dormir ou assim, mas normalmente a minha cama é um dos meus locais mais privilegiados para ler, e sim, é sem sombra de dúvidas, porque eu acho que é um local confortável e depois estou no meu quarto, no meu silêncio, na minha privacidade, e posso aproveitar com muito mais prazer e muito mais disponibilidade o livro que estou a ler, do que se estivesse num ambiente ruidoso ou num ambiente onde estivesse muita gente a passar e acabava por me distrair com muito mais facilidade. No meu quarto ainda tenho outro local que eu gosto muito de ler, que é uma cadeira que eu tenho e eu costumo colocar ao pé da minha cama para esticar as pernas, e que também é um dos locais que eu mais gosto de ler quando não quero estar efetivamente na cama, porque, por exemplo, se eu estiver na cama à noite eu tenho tendência a adormecer mais rapidamente do que se estiver na cadeira, e portanto é outro local que eu gosto muito de ler. Durante a leitura há vários utensílios que eu utilizo para ler, que são, não sei se são muito meus, mas que são utensílios que eu acho que são essenciais para mim durante a leitura, e portanto marcadores não podem faltar durante a minha leitura, dos mais variados tipos. Eu gosto de marcar a minha leitura com um marcador em si, não gosto de utilizar outro tipo de coisas. Há pessoas que utilizam faturas, há pessoas que utilizam N de coisas, eu não gosto muito, porque tenho sempre medo que qualquer coisa vá transferir sujidade para dentro do livro, e portanto eu acho que os marcadores foram feitos para marcar livros e são ótimos utensílios para isso. E eu tenho um monte e gosto de ir variando, às vezes não vario, outras vezes vario, e portanto eu gosto sempre de ter um marcador para poder marcar os meus livros. Outra coisa que não pode faltar quando estou a ler são post-its e o meu lápis para marcar citações. Eu não sou muito pessoa de estar sempre a marcar citações, mas quando encontro uma citação que eu gosto sempre de colocar um post-it para saber onde é que efetivamente é a citação que eu quero marcar, e para, se posteriormente eu quiser voltar ao livro para ler a citação, saber efetivamente onde é que a citação está. E depois gosto sempre de marcar a citação com um lápis. Eu não tenho problemas nenhum em arriscar os meus livros, mas gosto de fazer com lápis, que é para não estar a marcar demais, e não gosto de estar a marcar com caneta. Gosto sim de marcar com lápis porque é uma forma mais rápida, mais prática e melhor para o livro do que estar a marcar com caneta em si. Outra coisa que eu tenho gostado muito de utilizar ultimamente é a minha luzinha dos livros, ou a minha luzinha de presença dos livros, que é uma luz que serve efetivamente para ler, se coloca no livro e que faz luz
luz diretamente no livro e que faz com que nós, estando em ambientes mais escuros, nós consigamos ler na mesma, porque a luz vai incidir de uma forma privilegiada no livro. E isso faz com que, por exemplo, se quisermos estar à noite na cama sem mais nenhuma luz e só com aquela luz, podermos estar, ou quando estivermos num espaço escuro partilhado com mais pessoas, podermos estar a ler só o nosso livro e não estar a chatear mais ninguém com grandes luzes. E portanto eu acho que para mim é um utensílio muito bom, porque podemos estar em qualquer lado mais escuro e conseguir ler na mesma. Por último, o grande utensílio que eu utilizo é a música. E eu não leio muitas vezes com música, mas muitas vezes eu gosto de ler e estando a ouvir música, e portanto a música para mim também é um grande intermédio na leitura. Privilegio sempre músicas instrumentais a músicas faladas, porque as músicas faladas têm tendência mais a nos distrair, mas não é coisa que me faça confusão música falada estando eu a ler, e portanto eu ouço praticamente tudo. Mas se eu tivesse que escolhi privilegiar mesmo músicas instrumentais. Outra das coisas que eu faço enquanto leitora, e este é um grande hábito meu, é cada vez que eu saio de casa levar quase sempre comigo um livro, porque eu nunca sei quando é que eu vou ter tempo ou vou ter algum bocadinho para ler, quer seja no carro, quer seja em alguma fila, quer seja em alguma espera, e portanto eu normalmente carrego sempre comigo um livro, e portanto é mesmo daqueles hábitos que eu preservo e que eu gosto de preservar na minha vida, e portanto eu carrego sempre um livro comigo, e portanto... E por último, quando termino a minha leitura, também há algumas coisas que eu costumo fazer para encerrar de vez a minha experiência com aquele livro. A primeira, sem sombra de dúvidas, é marcar a data em que eu acabei de ler aquele livro, no próprio livro. O que eu costumo marcar é apenas o mês e o ano. Eu antigamente marcava apenas o ano, mas agora acho que mais fácil e mais marcante deixar lá marcado o mês em que li e o ano em que o li, e normalmente eu faço isso na folha de entrada do livro, e portanto é daqueles hábitos que eu já tenho há algum tempo, e que eu acho que é interessante, porque também quando nós nos formos a voltar a pegar no livro, sabermos, li este livro em janeiro de 2015, interessante, e portanto se calhar até poderia marcar a data efetivamente em que li, mas eu prefiro só marcar o mês e o ano. Depois eu pego nesse livro e anoto na minha agenda pessoal o livro que li e quando é que li. Normalmente eu tenho um separador para leituras, e para marcar todas as leituras que fui fazendo nesse mês, também para me ajudar em questões de blog, canal, e também para me ajudar em termos de organização, porque ali também está tudo aquilo que eu faço e não faço no dia a dia, e portanto as leituras também tinham que estar lá, e é muito engraçado depois passar e ver quantidade de livros é que li em meses diferentes, e também acho que é uma parte muito interessante do nosso dia a dia. Depois, e também por uma questão de organização, eu acabo por ir ao Goodreads e marcar o livro como lido e classificá-lo logo na hora. Eu gosto sempre de fazer isso mais ou menos na hora em que acabo de ler, na hora quer dizer, pode não ser na hora efetivamente, mas na altura em que acabo de ler o livro, porque é muito mais fácil para mim lembrar-me que classificação é que queria dar a um livro na hora do que passado 2 ou 3 dias, e portanto eu gosto de fazer isso meio que a quente, porque normalmente eu não volto atrás com as minhas classificações, não ando a remoer naquilo, portanto gosto de fazer aquilo na hora, e se eu gostei muito do livro dou-lhe 5 estrelas e não estou muito a pensar nisso, porque eu acho que não é a classificação que vai alterar muito a nossa opinião sobre o livro, mas eu gosto de fazer isso na hora para depois também não me perder naquilo que vou fazendo no nosso dia a dia. E por último, claro, gosto de armazenar o livro já no lado dos livros lidos e já no seu local. Eu, para quem não sabe, eu organizo a minha estante por cores e portanto tento procurar a cor da lombada na estante e colocá-lo, tentar arranjar um espacinho para ele no seu lado da estante, porque gosto de dividir isso dos livros lidos e dos livros não lidos. E é isto, esta é basicamente a minha rotina enquanto leitora, é basicamente estes os passos e estes os utensílios que eu utilizo, estas minhas pequenas peculiaridades enquanto leitora, e eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários também qual é a vossa rotina, aquilo que vocês fazem, as vossas particularidades, se fazem alguma coisa igual a mim, se fazem alguma coisa diferente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!